Olá a todos, um bom dia. Quero cumprimentá-los com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu gostaria de convidar você a abrir comigo em Provérbios, capítulo de número 20, verso de número 29, onde a Bíblia Sagrada diz o seguinte: O ornato dos jovens é a sua força, e a beleza dos velhos as suas cãs. Quero dar um título à nossa reflexão nesse dia, e o título é Força e experiência, contribuindo para a vitória. Bem, quando muitas vezes nós vamos nos deparar com alguns provérbios como esse, alguns ditos populares, nós perceberemos dois públicos distintos, onde um está dando início ao ciclo de vida e o outro já está caminhando para o fim da carreira. E é interessante que estamos vivendo num contexto de uma sociedade onde muitas vezes a realidade que nós nos deparamos é uma realidade de desprezo àqueles que muito contribuíram para a nossa sociedade. Pessoas que, com a sua larga experiência de vida, muito fizeram pelo nosso país, pela cidade onde nós moramos, pelo nosso estado, pela sociedade como um todo. Contudo, quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vamos perceber um relato de um homem que viveu na íntegra essas duas fases importantes da vida, tanto a fase da juventude, onde a força teve destaque, como também a época em que a sua beleza foi caracterizada pelas cãs. E é até interessante esse termo, cãs. Muitas vezes nós nos deparamos com algumas palavras na Bíblia que são um tanto estranhas para o nosso uso habitual. E cãs nada mais é do que cabelos brancos, experiência expressada por esses cabelos brancos. Então é uma expressão feminina que demonstra isso. E que eu e você possamos entender que essa pessoa que viveu essas duas fases da vida, ela mostra tanto a importância da força que é caracterizada pelos nossos jovens, como também essa beleza das cãs. E esse alguém é Caleb. Nós poderíamos falar de muitos personagens na Bíblia, mas nesse dia estejamos aqui verificando a respeito dessa experiência de Caleb. Então nos diz o texto sagrado que está registrado em Josué 14, dos versos de número 6 a 11, que num determinado dia chegaram os filhos de Judá a Josué num local chamado Gilgal, e entre esses estava o Caleb, filho de Jefoné. Ele chega e vai dizer para Josué o seguinte: Tu sabes que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de ti. Então, o que Caleb está dizendo? Que no livro de Números, no capítulo de número 13, Caleb, Josué e outros 10 rapazes, eles viveram uma experiência única. Eles foram enviados por Moisés para espiar a terra prometida. E ao retornar daquela jornada, depois de 40 dias, eles fizeram um relato para as pessoas que compunham o povo de Deus, a respeito do que viram lá. E para que eu e você tenhamos uma ideia, é muito interessante que às vezes em uma quantidade distinta de pessoas, a visão é diferenciada. Existem pessoas que vão valorizar em muito os desafios, os gigantes, as adversidades. Mas existem aqueles que, quanto maior é o gigante, quanto maior é a adversidade, maior é a possibilidade deles verem o que Deus pode fazer. E Caleb, ele tem isso, ele enxerga isso, e ele vai relatar para Josué o seguinte: tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra. E eu lhe relatei como sentia no coração. Olha só o relato desse homem. Mas meus irmãos que subiram comigo, eles desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Essa foi a atitude desse rapaz. E observe você, querido, e minha querida irmã, meu amigo, minha amiga,
O que Moisés faz diante disso? Então o Caleb vai dizer que Moisés, naquele dia, ele jurou dizendo: certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos, em herança perpétua, pois perseveraste em seguir o Senhor, seu Deus. E vamos observar o que o tempo faz com esse rapaz, que nem mesmo o tempo, nem mesmo décadas depois, vão fazer com que esse homem agora experiente, esse homem agora de Cãs, ele venha mudar sua postura. Mas olha só o que o Caleb vai dizer. Eis que agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu 45 anos, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos. Estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou para espiar aquela terra. Tal era a minha força naquele dia, como agora, para o combate, para sair e para voltar. Infelizmente, muitas pessoas se dão por vencidas muito antes, envelhecem muito antes. Eu e você precisamos olhar para o exemplo de Caleb e entender que a questão de envelhecer muitas vezes está aqui. Aquele homem, contudo, ele se mostra um jovem mesmo depois de 45 anos. Então perceba você que tanto é importante a força do jovem como a beleza das Cãs. Que você ao olhar para uma pessoa idosa, você possa valorizá-la. Porque é muito bonito olhar para a força do jovem, mas não despreze a beleza das Cãs. Que eu e você possamos valorizar cada jovem, mas também valorizar cada cã, cada pessoa idosa. Que Jesus te abençoe poderosamente nesse dia.